A inflamação. Apesar de muita gente considerar a inflamação como uma doença, na verdade ela é uma resposta do organismo a uma lesão, uma invasão, uma agressão que foi sofrida, e ela permite chegada de componentes de defesa importantes, como as células imunológicas, proteínas do sistema complemento, anticorpos, além de várias substâncias necessárias ao reparo do tecido que foi danificado. Então, a inflamação, na verdade, não é uma doença, ela pode ser considerada como um outro mecanismo de defesa importante no nosso corpo. Várias substâncias estão envolvidas no processo inflamatório, são os mediadores inflamatórios. Por exemplo, os eicosanoides e as aminas vasoativas. Os mediadores inflamatórios, eles promovem vasodilatação arteriolar e aumento na permeabilidade vascular. A vasodilatação arteriolar ocorre por causa do relaxamento da musculatura das arteríolas, enquanto que o aumento na permeabilidade venular ocorre pela contração e afastamento das células endoteliais das vênulas. Isso vai formar fendas por onde podem passar o plasma e, posteriormente, até células brancas, os leucócitos, num processo que a gente chama de transmigração leucocitária ou diapedese. Nessa imagem à direita, a gente vê a formação de um poro, justamente pela contração das células que fazem parte da parede. Esse poro é por ali que vai passar o plasma e, posteriormente, até células imunológicas. O plasma extravasado, ele pode ajudar a diluir as toxinas e metabólitos que se acumulam, são formados e se acumulam no foco inflamatório. Além disso, isso permite também melhorar a drenagem linfática, o que vai permitir que essas toxinas, fragmentos celulares, fragmentos de micro-organismos, por exemplo, cheguem até a linfa. E por meio dos vasos linfáticos, elas em algum momento poderão chegar no linfonodo, onde elas encontrarão células imunológicas, os linfócitos T e os linfócitos B, que vão ser responsáveis por iniciar uma resposta imunológica importante para melhorar essa defesa. Durante o processo inflamatório, dá para perceber 3 fases distintas. Uma fase mais precoce, cujos mediadores inflamatórios normalmente são a histamina, mas uma menor proporção a serotonina, que são aminas vasoativas. Posteriormente, você tem o papel de algumas substâncias plasmáticas, como as cininas. A bradicinina é a principal dessas substâncias plasmáticas, com um papel inflamatório, pró-inflamatório. E mais tardiamente, algumas horas depois do estímulo inicial, nós temos as prostaglandinas, que são substâncias que são produzidas no local da inflamação a partir da ativação de 2 enzimas, a ciclooxigenase e a lipooxigenase. A histamina é o principal mediador vasoativo de ação precoce. Ela é liberada imediatamente logo após um estímulo agressor, seja pelo próprio tecido lesado ou por mastócitos ou basófilos, que podem desgranular. A histamina é uma amina vasoativa, ela causa relaxamento da musculatura arteriolar, isso leva a vasodilatação. Ele também promove contração de células endoteliais venosas, o que aumenta a permeabilidade venular. E esse papel, a vasodilatação leva ao fluxo aumentado de sangue, o que vai levar a calor e rubor, né, que é uma vermelhidão local, e o aumento na permeabilidade venular vai fazer com que o local, o foco inflamatório, ele fique inchado, edemaciado. E esse edema a gente pode chamar também de tumor. Essa histamina, ela não tem efeito quimiotático, ou seja, ela não promove a migração leucocitária. E ela também não é uma substância que promova a dor, ela não é uma substância algogênica. A histamina também está relacionada ao choque anafilático e às alergias. A serotonina, além de ser um neurotransmissor do sistema nervoso central, assim como é a histamina,
ela também é um mediador inflamatório e ela é liberada principalmente pelas plaquetas e pelos mastócitos. Ela também é uma amina vasoativa, porém, o papel dela principal é no aumento da permeabilidade venular e não na vasodilatação. Ela também não é um agente quimiotático e não é uma substância algogênica. Mais tardiamente, você tem a ação de outros mediadores inflamatórios, principalmente diante da persistência do agente flogístico. Eles também atuam nos vasos, eles também têm um papel vasoativo, mas eles também vão atuar na percepção da dor e também em mecanismo de quimiotaxia celular, ou seja, a atração de células imunológicas para o foco inflamatório. As principais substâncias com esse papel são substâncias plasmáticas e os eicosanoides, também chamados de substâncias derivadas do ácido araquidônico ou prostanoides. Entre as substâncias plasmáticas, uma das mais importantes é a bradicinina. A bradicinina é uma substância do grupo das cininas. O bradicinogênio presente no plasma, ele vai ser ativado se transformando em bradicinina, mas para isso ele tem que sofrer a ação de uma substância que chama calicreína. A calicreína, ela também existe no plasma na forma de pré-calicreína, e ela tem que ser ativada por um fator 7. O fator 7 é uma proteína da cascata de coagulação. E esse fator 7 ele é ativado pela presença de diversos fatores que são comuns em lesões, ou nos venenos, ou em infecções. Por exemplo, colágeno, moléculas da membrana basal, cartilagem, tripsina, plasmina, proteases, ou o LPS, que é o lipopolissacarídeo presente nas bactérias gram-negativas. Então, desse modo, essas substâncias ativam o fator 7, que por sua vez ativa a calicreína, que por sua vez ativa a bradicinina. E a bradicinina é uma substância vasoativa que vai promover vasodilatação, aumento na permeabilidade venular e principalmente um aumento na sensibilidade dos neurônios nociceptivos, neurônios da dor. Então, a bradicinina é uma substância que tem uma função, ela tem um efeito algogênico, gerador de algesia, gerador de dor. Ela é responsável, por exemplo, aquele ardor que a gente sente quando tem uma queimadura de sol, ou quando você está com uma unha encravada, de sentir o seu dedo latejando, principalmente porque os neurônios naquele local estão extremamente sensíveis. Então, esse aumento na sensibilidade dos neurônios produzem dor. Então, uma inflamação tem como característica, além do rubor, do calor e do tumor, a dor. Essa dor ela é principalmente produzida por ação da bradicinina. Mais tardiamente, nós percebemos a ação de lipídios derivados do ácido araquidônico. O ácido araquidônico é um ácido graxo. Ele é um ácido graxo que contém 20 carbonos. 20 carbonos, 20 é eicosa em grego. Então ele dá origem a substâncias que são chamadas de eicosanoides ou icosanoides. Outro termo também que pode ser usado são prostanoides, porque as prostaglandinas são os principais eicosanoides. Os prostanoides, eles podem ser divididos em prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos. Esse ácido araquidônico, ele é um ácido graxo presente nas membranas das nossas células, sob a forma de um fosfolipídio. Para que o ácido araquidônico se transforme em seus derivados eicosanoides, é necessária a ação de duas enzimas, a lipooxigenase, também chamada LOX, e a ciclooxigenase, também chamada COX. Os prostanoides, eles provocam, entre outras coisas, aumento na permeabilidade venular, vasodilatação, quimiotaxia, ou seja, eles promovem a mobilização de células brancas para o foco inflamatório. Eles potencializam a ação da bradicinina, então são substâncias algogênicas.
elas produzem febre. E ainda existem alguns prostanoides que têm funções fisiológicas importantes que não estão relacionadas à inflamação. Por exemplo, existe uma prostaglandina que diminui a produção de ácido clorídrico no estômago e aumenta a produção de muco e de bicarbonato. Existe uma prostaglandina que inibe a formação de coágulos, inibe a agregação plaquetária, hein? Por outro lado, existe um prostanoide, que é o tromboxano, que estimula a formação de coágulos, porque ele promove a agregação plaquetária. Além de tudo, existe uma prostaglandina que aumenta a contração uterina, e ele é importante no trabalho de parto, que é a prostaglandina E2. Praticamente todas as células humanas produzem icosanoides, com exceção das hemácias, que as hemácias são anucleadas. Mas até mesmo as plaquetas, que também não têm núcleo, conseguem produzir alguns dos prostanoides justamente porque elas têm a COX já no seu interior. A hemácia não tem COX nem LOX e ela não pode produzir isso. Mas as plaquetas já têm essa enzima lá, a COX, e ela, a partir da ativação dessa COX, ela começa a produzir alguns dos prostanoides. Apesar de chamarem esses mediadores, esses prostanoides de mediador de ação prolongada, eles têm uma meia-vida muito curta. Então, eu acho que o termo mais correto seria chamar de mediadores tardios e não de ação prolongada. A LOX, a lipoxigenase, ela pode ser encontrada em plaquetas, em leucócitos e em algumas células do trato respiratório. A lipoxigenase ela é responsável pela produção de um prostanoide chamado leucotrieno. E os leucotrienos, além de ser pró-inflamatórios, eles têm um papel importante porque eles produzem broncoconstrição. Então, ele tem um papel muito importante em doenças do aparelho respiratório, sobretudo a asma, mas também outras doenças que levam a uma broncoconstrição. Leucotrienos, além de potentes broncoconstritores, eles estimulam a secreção de muco no sistema respiratório, promovem vasodilatação, aumento na permeabilidade venular, promovem expressão de moléculas de adesão no endotélio vascular, o que vai permitir a diapedese, ativação da COX, que vai produzir outros prostanoides, a quimiotaxia de polimorfonucleares, principalmente os neutrófilos. Por isso, é particularmente importante nos processos de doenças respiratórias como a asma. Existem 3 tipos de ciclooxigenase, de COX. A COX-1 ela é encontrada principalmente nas plaquetas, no sistema renal, no sistema gastrointestinal e vascular. Ela muitas vezes é chamada de COX fisiológica. Ela é responsável, por exemplo, pela produção de prostaglandina E2 e de tromboxano A2. A COX-1 também está relacionada com os principais efeitos adversos dos analgésicos anti-inflamatórios, dos AINES, por exemplo, a dor de estômago, a úlcera péptica e as hemorragias. A COX-2 ela é encontrada no organismo todo, mas ele é expresso praticamente só em processos inflamatórios. Por isso, ela também é chamada de COX patológica. Além dela produzir várias das prostaglandinas pró-inflamatórias, ela produz a prostaglandina I2, também chamado de prostaciclina. Nessa imagem, podemos ver a prostaciclina, também chamada de prostaglandina I2, e o tromboxano. A prostaciclina ela é uma prostaglandina que tem ação antitrombótica. Ela inibe a agregação plaquetária. O tromboxano, por outro lado, como o próprio nome diz, ele estimula a formação de trombos. Ele é uma substância protrombótica porque ele estimula a agregação plaquetária. Então, nós temos a produção de 2 substâncias semelhantes. As 2 são prostanoides, os 2 são derivados do ácido araquidônico, mas eles têm efeitos contrários. Várias prostaglandinas, inclusive, têm efeitos contrários. Algumas são pró-inflamatórias, outras são anti-inflamatórias, umas aumentam a vasodilatação, outras diminuem, mas, regra geral, as prostaglandinas elas são pró-inflamatórias, algogênicas, promovem febre e broncoconstrição.
A COX-3 é uma isoforma descoberta recentemente. Aparentemente, ela está presente no sistema nervoso central e não foi encontrada no resto do organismo. Alguns artigos falam da presença dela na musculatura cardíaca também. Ela está relacionada principalmente a cefaleias e a febre. A prostaglandina E2, ela tem um papel broncodilatador. Então ela tem um papel até contrário dos leucotrienos nesse sentido. Ela estimula aumento na permeabilidade vascular, ela inibe a produção de ácido clorídrico no estômago, estimula a produção de muco e de bicarbonato no estômago, estimula a contração da musculatura do útero, mas promove relaxamento da musculatura do colo do útero. Então, tem um papel muito importante durante o parto. A prostaglandina D2, ela tem papel broncoconstritor e vasoativo. Então, ela é pró-inflamatória e produz broncoconstrição. A prostaciclina, como eu havia dito antes, ela tem um efeito vasodilatador, mas tem um efeito inibitório sobre a agregação plaquetária. E o tromboxano A2, ele além de ser um potente vasoconstritor, ele é o principal fator que estimula a agregação plaquetária. Então, ele é considerado uma substância pró-trombótica. Além desses prostanoides, existem mais dezenas deles, cada um tem algum efeito e muitas vezes um contrário ao outro, como eu já tinha informado, mas regra geral, as prostaglandinas elas são pró-inflamatórias, broncoconstritoras, promovem aumento na temperatura e promovem dor, são algogênicas. Apesar de desagradável, a dor também tem um papel importante no processo de reparo de tecido, porque com ela você acaba preservando o órgão lesionado, o tecido que sofreu algum tipo de agressão, algum tipo de dano. Se não fosse a dor, você, por exemplo, poderia se apoiar numa perna que você sofreu uma fratura. Ou então, se você tem um corte, você ia encostar essa pele descontínua com um grande potencial de infecção na terra, em outros lugares, né, que possam ter um potencial importante de sujidades. Em muitas situações, para evitar, né, essa dor, principalmente quando ela é muito intensa, e até mesmo para muitas vezes limitar a extensão de danos que a própria inflamação pode produzir, a gente pode lançar mão de alguns medicamentos que são utilizados para controle da inflamação e da dor.